Abel, boa noite. Boa noite. Agora já com o jogo terminado, até com o tempo que você teve ali no vestiário, eu queria te perguntar se você tomaria alguma medida diferente do que você tomou depois ali do segundo tempo, quando você colocou os atacantes, né? E aí acabou não saindo o gol, o Flamengo sai derrotado, tendo jogado com a menos. Na avaliação que você faz, você teria feito alguma coisa diferente nesse jogo hoje? Não, sinceramente, eu não estou conseguindo entender onde você quer chegar. Porque o Atlético tirou um atacante que joga enfiado, que puxa com a velocidade, e ficou jogando com meia, sem um homem de referência. Então, para que eu vou ficar com dois zagueiros? Para marcar quem? Se eles não tinham ninguém. Fiz e faria novamente tudo o que eu fiz. A grande coisa é que nós sofremos de uma maneira um tanto quanto estranha, né? 2 gols. Um gol aos 2 minutos, segundo tempo, moralizou muito a equipe deles. Nós custamos a entrar na partida. E depois foi aquilo, né? 18 escanteios, não sei quantos chutes a gol. Mas o que nós mais sentimos é que hoje nós estamos decepcionados exatamente como nosso torcedor. E nós vimos de um resultado muito bom, onde tivemos uma atuação segura, muito boa na quarta-feira. E 2, 3 dias depois você tem uma atuação que fugiu nossos padrões de normalidade. Abel, você tentou, lançou mão de atacante pelo lado, jogador para armar, tirou um zagueiro, muito volume, como você falou, muitos escanteios, chances, bolas alçadas. Mas o que você acha que faltou para esse empate? Objetividade, sorte, a bola entrar? Cara, não quero falar em sorte não, porque se você parar para ver o gol do Xará, é um negócio assim surreal, né, cara? Da maneira que ele pegou na bola, da maneira que ele chutou, da onde a bola entrou. Mas a gente não tem que analisar isso não. Vai dizer que foi sorte? Não, foi habilidade do jogador. Agora, a grande falha foi que isso é proveniente de uma jogada de lateral. Né? O jogador está na minha área livre. E o que acontece? Né? Tanto o Berri de um lado como o Vitinho e o Lincoln junto com o Bruno por dentro. Porque depois dos 15 minutos do segundo tempo, o Atlético praticamente era uma linha de 5, às vezes com linha de 6. Só que eles davam aquele espaço para tanto o Vitinho, ou depois o Berri, ou às vezes o Pará, receber essa bola. Então não tinha como você ficar circulando a bola na frente da área, que ela não era o objetivo. Em algum momento nós vencemos o duelo aéreo e não conseguimos aproveitar uma segunda bola. Então acho que nós tentamos de tudo. Não é aí que está o problema. O problema é que nós estamos decepcionados. Eu, particularmente, depois daquilo que nós fizemos na quarta-feira, da maneira segura que nós jogamos toda a partida. Porque qual foi a maior dificuldade hoje? A maior dificuldade hoje foi você sofrer um gol, também que nós erramos, e imediatamente você empatar. E depois dominamos todo o primeiro tempo, com chance de fazer o segundo ou terceiro. Não fizemos. Começa o segundo tempo, você sofre um gol. E esse gol, ele moralizou de uma maneira tal a equipe do Atlético que a coisa se tornou quase que intransponível. Abel, num elenco que, para muita gente, e na verdade os melhores do Brasil, se não for o melhor elenco do Brasil, do meio para frente, uma seleção, né? Queria um gol desse do meio para frente hoje. Oi? Eu queria mais um gol desse do meio para frente, que você está falando aí. Tá. Eu pergunto para você o seguinte, por que esse grande elenco, por que esse timaço ainda não está lá na ponta do brasileiro, jogando que aquilo que a gente sempre espera de um time que tem tanta gente boa, não está jogando ainda? Eu acho que hoje, a gente analisar bem, não tinha completado 72 horas do jogo do Corinthians, que foi jogado em chuva, campo muito pesado, muito molhado. Depois que passa, é mais simples de analisar. Eu acho que nós devíamos ter trocado aí 2, 3 jogadores. E jogadores que estiveram abaixo. Mas, sim,
O time disputou uma Florida Cup e ganhou. Disputou uma Taça Rio e ganhou. O campeonato ganhou. Até a última rodada estava líder do seu grupo na Libertadores, terminou em primeiro. O Flamengo só não ganhou a Taça Guanabara. E não é... Você tem que entender o seguinte, porque nós não tem só que valorizar o Flamengo, o que o Flamengo tem. Você tem que valorizar o que o adversário tem. Nós estamos jogando fora, então você perder para o Atlético aqui na Independência, como nós perdemos para o Inter em Porto Alegre, são resultados normais. Você pode ganhar com eu acho que nós merecíamos na sorte. Melhor, se nós tivéssemos acabado o jogo empatado, eu ia sair decepcionado da mesma forma. Porque nós estivemos muito abaixo no 1 contra 1, nós praticamente não criamos esse tipo de situação. Mas aonde tu jogou, contra quem tu jogou, isso é normal. O que não é normal é você ter um jogador a mais e não saber usar essa superioridade. Então, quando eu vi que eles tiraram o Ricardo, eu tomei o gol, não vou ficar esperando mais 10 minutos para ver se vai haver a reação. Vou começar a mexer. E não tive mais problema nenhum. Sufocamos, mas não foi o suficiente. Abel, primeiramente, boa noite. Queria saber de você, aproveitando o gancho do colega ali, um time de qualidade, né, como um amigo disse, e desde o segundo tempo, praticamente todo, com um a mais. E não soube aproveitar, né, essa superioridade numérica no campo, e com isso o time teve 50 cruzamentos na área, desses 50, 19 certos. Como explicar? Mas você tem que, não adianta, cara. Quando você faz uma linha de 5, 6, por que o Lincoln e por que o Bruno Henrique? Porque era a maneira que nós estávamos chegando com mais facilidade. Porque eles deixavam receber do lado da área. Tanto o Berry como o Vitinho, às vezes o René, o Pará. E você sempre ganhando o rebote, ganhando a segunda bola, mas não conseguimos concretizar. Você acha que depois, quando ele já botou um volante, que tirou o Ricardo, que ele fechou as linhas, encostou as linhas de meio campo em cima da linha de defesa, fica difícil você tentar entrar com qualquer tipo de jogada. Agora, é muito simples. É muito simples você chegar e falar, pô, tu cruzou 50 bolas, 19 certo. Porra, 19 certo, o aproveitamento foi horrível, né? Porque 19 certo, você tinha que pelo menos fazer os 2 gols. E quando nós tivemos a felicidade de ganhar essa bola, algumas vezes ela sobrou por ali e nós não tivemos a competência de botar para dentro. Então, hoje assim, eu estou chateado, eu estou decepcionado, mas nós temos que seguir, cara. Né? A gente não pode, em 3 dias, ser tão diferente de nós mesmos. Um jogo muito bom na quarta-feira, hoje um jogo muito abaixo, apesar que teve todo o domínio. O domínio foi tão grande, sinceramente, né? É normal, porque tinha um a menos, nosso time foi empurrando. Se sai com empate, ia ser merecido. Estou sendo sincero. E outra coisa, só ressaltar um detalhe importante. A arbitragem fantástica. Sinceramente, até que é muito difícil, por causa da pressão. O árbitro é muito bom. Esse cara vai ter um futuro aí, com certeza, muito alto aí a nível de futebol brasileiro. Abel, boa noite. Boa noite, Abel. Só passar um dado para você, é o 4º jogo do Flamengo esse mês fora, e nos 4, a torcida, aqui no Brasil, né? A torcida esgotou os ingressos do setor visitante, hoje não foi diferente. Você sempre fala que o grupo passou a sentir muito mais a derrota do que no ano passado. Queria saber de você, você já falou que você está decepcionado, eu queria saber o quanto o grupo sentiu também essa derrota hoje aqui. Não sentiu, hoje sentiu. Sentiu porque eu não tive que ser mais duro, mais rude do que normalmente sou. Porque se você analisar o jogo após sempre uma grande vitória, uma conquista, nós não fomos bem. O que nós fomos bem foi agora, depois do Corinthians,
Por quê? Eu coloquei uma equipe suplente contra o Chapecoense. E nós perdemos muito mais para nós mesmo do que para o adversário, se você analisar. Um jogador a menos sofremos aquele gol do penal daquela maneira, né? O Fluminense, aquela que não nos tirou da final da Taça Guanabara, um erro grosseiro, a gente com a bola dominada. Quanto o LDU, tomou 2 gols daquela maneira. Um chutão, o cara não viu nem para onde estava virado, chutou a bola lá para frente, nós sofremos um gol. Com o Inter, você lembra, primeiro gol numa falta, bateram rápido, a gente ficou olhando e... Então isso chateia, cara. Isso chateia, porque não pensa que a gente está... A gente chama atenção, a gente fala, te falei que eu fui rude hoje, porque eu tinha que mostrar a eles a minha decepção. Que a minha decepção hoje é desse torcedor que compra todos os ingressos aí todo jogo. Pô, e depois daquele jogo contra o Corinthians, eles esperavam, como nós esperávamos, um jogo mais convincente, né? Que não só tivesse o domínio da bola, da posse de bola, mas que nós fôssemos mais, concretizássemos melhor e mais do que nós fizemos. Abel, você falou dos gols, né? Do primeiro gol que teve uma falha lateral, o primeiro também foi numa saída de bola errada. Queria que você comentasse os 2 gols, a origem dos 2 gols do Atlético. Se você passou isso, você fica decepcionado, é uma jogada que você tem treinado e aconteceu ao acaso? Não. Como é que você analisa os 2 gols que o Flamengo sofreu? Não, o segundo gol é uma falta de concentração muito grande, né? Não é o erro final, é o que ocasionou o erro final. Pode o cara chegar dentro da tua área livre com uma jogada de lateral. E o primeiro gol não houve facilidade, porque eu não gosto muito desse negócio de tipo... Muita gente gosta, eu não. Para mim sair, tem que sair. Tanto que o Rodrigo, ele foi tirar a bola. E o Rodrigo tem muito crédito com a gente, porque está fazendo um ano espetacular. Ele não foi facilitar na jogada, ele foi tirar e o Ricardo foi feliz. Mas ali a bola poderia ter voltado para o goleiro também, né? Para o goleiro tirar. Então, mas esse tipo de situação não comento, nós vamos comentar entre nós. Já foi comentado, né? Já foi comentado, tanto no intervalo, tinha corrido primeiro, como agora, no final do jogo, quando eles fecham ali na corrente, a forma que nós tomamos o segundo gol. Porque o erro, ele acontece, ele é normal. Né? Houve o erro do Atlético no nosso gol. Apesar de ter sido um gol muito bonito do Gabriel por ali também, a bola não entrou, teve uma outra cruzada. Mas é o que ocasionou o erro. Peraí, uma jogada de lateral, os caras com 1 a menos, na intermediária ofensiva deles, defensiva nossa. Um jogador entrar no 1 contra 1 com o teu zagueiro, alguma coisa não bateu certo ali. Então não é em relação ao primeiro gol, porque eu não gosto do negócio muito tic-tac ali na saída, não. Nós treinamos para quando pode sair, sair. Não pode, zera, que foi o que o Caio quis fazer. Tanto tu vê que é de pé esquerdo, e ia tentar meter no Bruno, que é o nosso jogador de melhor impulsão.